E aí, pessoal, tranquilo? Vamos aqui para mais uma questãozinha de eletromagnetismo, né? Continuando com os exercícios de indução eletromagnética por um fio condutor. Vamos para a leitura. Dois fios longos são percorridos por correntes de intensidade 3 A e 4 A, nos sentidos indicados. Então eu tenho aqui um condutor 1 e um condutor 2. Está passando uma corrente elétrica nesse sentido, tá? Da esquerda para a direita. E no condutor 2 está passando uma corrente elétrica no sentido da esquerda para a direita também. Calcule a intensidade do vetor indução magnética resultante no ponto P, que dista 2 cm do condutor 1 e 4 cm do condutor 2. Então, o que acontece, né? A gente tem, vou usar verde aqui, a gente tem o seguinte, ó, do ponto P até o condutor 1, a gente tem 2 centímetros. E do ponto P até o condutor 2, nós temos 4 centímetros. E, pela regra da mão direita, né, olhando aqui o sentido da corrente no condutor 1, pela regra da mão direita, a gente sabe que a corrente vindo da esquerda para a direita vai gerar um campo magnético no ponto P. Vou colocar em vermelho, né? Vou colocar aqui do ladinho, mas é no ponto P, tá bom? Vai aparecer um vetor campo magnético entrando no ponto P. Então, está aqui um campo magnético induzido em relação à corrente 1. Usando o mesmo raciocínio com a regra da mão direita, tá? A corrente I2 vai gerar um campo magnético saindo do papel, tá bom? Então, são vetores que estão na mesma direção, só que em sentidos opostos, tá? Então, aqui vai ser o campo magnético em relação à corrente I2, beleza? Então, a gente tem ali, no ponto P, lembrando, tá? Eu desenhei aqui do ladinho, mas o B1 e o B2 estão em cima do ponto P, tá? Então, se a gente olhar de lado esses dois vetores, é como se eu tivesse um vetorzinho campo magnético em relação à corrente 1 para cá e um vetor campo magnético induzido com relação à corrente 2, tá bom? E como que a gente faz isso? A gente faz uma soma vetorial simples, né? Já que eles estão na mesma direção e sentidos opostos, basta que eu faça B2 menos B1, né? Para eu ter a intensidade do campo magnético resultante, tá bom? Então vamos por partes, tá? Eu vou calcular primeiro B1 e depois vou calcular B2. Vou fazer aqui no cantinho. A equação que a gente vai usar, né? É aquela mesma dos vídeos anteriores. Para quem... Esse é o primeiro vídeo que você está vendo. Eu recomendo que você olhe a playlist que está aí escrita ainda na descrição, tá bom? Para você ver a playlist completa de eletromagnetismo. Fechou? Então, a equação que a gente vai usar é essa aqui, ó. O campo magnético é igual a μ sobre 2π vezes a corrente dividido pela distância, né? A distância do condutor até o campo magnético. Beleza? Eu vou colocar esse cara aqui assim, porque a gente vai usar ele para calcular os campos magnéticos B2 e o B1. Fechou? Então, ó, calculando o B1. O que vai ser? O campo magnético B1 vai ser o μ. O exercício falou para a gente usar o μ0 como 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, é o que a gente vai colocar, tá bom? 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Dividido por 2π vezes a corrente em 1 vale 3 A, ele deu no exercício, então vamos colocar lá 3 A dividido pela distância. A distância é 2 centímetros, tá? Do condutor 1 até o ponto P, só que vamos colocar em metro, né? Vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 metros, tá bom? Quando a gente resolve isso aqui, dá pra gente fazer algumas simplificações, né? Π corta com π, 4 dividido por 2 é 2. Isso aqui vai dar 2, né? 2 corta com esse 2 aqui de baixo. Tudo bem? Vai cortar também. O que vai sobrar? Vamos dar uma enxugada nisso aqui. B1 vai ficar 3 vezes 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2. Tá bom? Bom, 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2 vai ficar menos 7 mais 2. Vai ser 3 vezes 10 a menos 5 Tesla, tá bom? Campo magnético B1 aqui, em relação ao fio condutor 1, vale
3 vezes 10 a menos 5 Tesla. Agora vamos fazer o mesmo raciocínio para o campo 2. O campo magnético 2 é o quê? 4π vezes 10 a menos 7 dividido por 2π vezes a corrente. A corrente no condutor 2 vale 4 amperes. Então vamos colocar lá 4 dividido pela distância. A distância é 4 centímetros, ou seja, 4 vezes 10 a menos 2 metros. Tá bom? Usando a mesma lógica, vamos fazer uns cortes aqui, né? Bom, 4 corta com 4. 4 dividido por 2 é 2, né? Então vai ficar o campo magnético induzido em relação à corrente 2 vai ser... opa, esqueci um negócio, né? Brasil. Pi corta com pi também. Exatamente. O que sobrou? Sobrou pra gente 2 vezes 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2. Certo? Exatamente. Então, ó, o campo magnético induzido em 2 vai ser 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 2, a gente viu que é 10 a menos 5, né? Então é 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Tá bom. E agora? Ele pediu, a gente calculou o campo magnético devido a cada fio condutor. Mas ele não pediu individualmente, ele pediu qual é a resultante. Qual é a resultante no ponto P? Ou seja, ele quer saber essa soma aqui, ó. Opa, ele quer saber essa sominha aqui. Eita, Brasil, tô errando o clique aqui hoje, hein? Ele quer saber essa sominha aqui, tá bom? Essa soma vetorial. E como que vai ficar? B1 menos B2, né? Vamos achar o módulo dele, né? Aqui eu coloquei invertido, mas tanto faz. Vou deixar em módulo aqui, tá? Só pra gente não se preocupar com a direção desse vetor, tá bom? Vou deixar aqui em módulo. Tranquilo? Então, ó, o vetor resultante no ponto P, vou colocar aqui BP, vai ser igual ao B1, ao campo magnético induzido em 1, menos ao campo magnético induzido em 2. Tranquilo? Então, o campo magnético resultante lá no ponto P vai ser o B1 é 3 vezes 10 a menos 5, menos o B2, que é 2 vezes 10 a menos 5. Bom, deixo o 10 elevado a menos 5 em evidência, né? BP vai ficar 3 menos 2 vezes 10 a menos 5. Tranquilo? 3 menos 2, 1, né? Ou seja, 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. Tá legal, pessoal? Então, esse aqui é o campo magnético resultante. Vai surgir aqui no ponto P um campo magnético resultante, tá? Não vamos nos preocupar com o sentido dele, mas dá para saber também que ele está aqui nesse ponto P e ele vale exatamente 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. Tranquilo? Espero que isso aqui tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Que isso tenha melhorado o seu estudo, que tenha te ajudado. Beleza? Vou deixar aqui em tela cheia para você tirar o seu print, beleza? Para você copiar. E é isso aí. Um forte abraço, bons estudos. A gente se vê na próxima. Valeu!